alunos do Colégio Militar 2 de Julho, especialmente aí nossos alunos do 6º ano AB, daremos continuidade às nossas videoaulas. Nós vamos iniciar com a operação de adição, iniciando aqui as operações de números naturais. A página do livro é página 31, eu recomendo que antes vocês façam uma leitura e depois assistam o videoaula. A nossa pergunta norteadora é: onde e como se aplicam as operações de adição com números naturais? Então, em primeiro aqui vemos uma figura, um conjunto com 4 círculos, um conjunto com 2 triângulos. Primeira pergunta: qual o total de elementos? Quando nós falamos de total de elementos, nós estamos se referindo aqui a quantidades, né? E quantidades está associada a quantificar objetos, dinheiro, medidas e outras coisas a mais. Mas voltando aqui para a nossa pergunta, qual o total de elementos? Aqui eu posso ter 4 círculos, 2 triângulos, ou então eu tenho 6 figuras geométricas. Isso porque círculos e triângulos são figuras geométricas. Mas, para mim saber o total, né, eu tenho que reunir, juntar esses conjuntos. Então, a primeira ideia associada aqui é juntar, reunir as ideias associadas à adição. E, juntando, eu terei o quê? Esse conjunto, sendo 4 círculos e 2 triângulos. Mas mudando nossa situação, eu tenho aqui um novo conjunto e quero saber o total de elementos. Nessa situação, então, eu terei esse acréscimo, então eu irei acrescentar. Está aí a segunda ideia ligada à adição. E obterei aqui um novo conjunto, ficando com 2 triângulos, 4 círculos e 6 losangos. Um conjunto agora com 10 figuras geométricas. Mas como adicionar números? Agora, nesse momento, nós iremos assistir um vídeo mostrando o passo a passo da adição de números. E voltaremos com uma questão para discutir esse passo a passo. Então, vamos lá. GCF Aprende Livre. Somar números grandes. Quando somamos números usando valores posicionais, é possível que algumas das somas das colunas sejam maiores que 9. Neste vídeo você aprenderá o que fazer nestes casos. Vejamos um exemplo. Adicionamos os números 8.728 e 5.537. Começamos posicionando adequadamente os números e somando da direita para a esquerda. Neste caso, a soma das unidades é 15. Lembre-se que o número 15 representa 5 unidades e uma dezena. Assim, o 5 deve ir na casa das unidades como resultado, e a dezena deve ser somada com as dezenas. Este número que passa de uma coluna para outra, dizemos que vai. Somamos agora as dezenas. 2 mais 3 é 5, mais o 1 que foi, temos 6. Portanto, o número que deve ir na casinha das dezenas é 6. Somamos agora as centenas. 7 mais 5, 12. Pomos o 2 na coluna que acabamos de somar e colocamos o 1 na seguinte coluna. Continuamos com a próxima coluna. 8 mais 5 é 13. Mais o 1 que foi, temos 14. Colocamos o 4 na casa correspondente e, como não temos mais colunas, posicionamos o 1 na seguinte. Por fim, encontramos o resultado, 14.265. Para saber mais, visite... Então, peguem a questão 32, quer dizer, página 32, questão 1 do livro. Uma
piscina está com 35.750 litros de água. Colocando-se outros 12.250 litros, ela ficará cheia. Quantos litros de água cabem nessa piscina? Então, o que eu tenho nessa situação? Eu tenho uma quantidade e quero a ela acrescentar outra quantidade. A ideia aqui, então, associada nessa adição é a ideia de acrescentar. E a nossa conta fica da seguinte forma. Aqui, lembrando os termos da adição, certo? Que é parcela, soma ou total. E no nosso caso, né, na nossa questão, nós tínhamos inicialmente 35.750 litros. Na organização, nós colocamos aqui sempre unidade debaixo de unidade, dezena de dezena e assim por diante, lembrando a nossa explicação do vídeo. Então, iniciando da esquerda, ou seja, da unidade para a direita, para as demais ordens. Então, vamos à soma. 0 mais 0, 0. Então, aqui, no caso, não vai subir nenhum outro número, porque não se formou nenhuma dezena. Seguindo, 5 mais 5, 10. Aqui, houve a formação de uma centena, pois 5 mais 5, a gente forma 10, que no caso, 10 dezenas, uma centena. Então, sobe 1. 7 mais 2, 9, mais 1, 10. Então, temos 10 centenas, formamos, então, uma unidade de milhar. Então, fica 0 e sobe 1. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. E 13 mais 1, 4. Logo, essa piscina cabe 48.000 litros de água. Continuando, vocês vão pegar agora, página 30, e lá na página 30 tem o seguinte trecho. Daniel Dias tem agora 14 medalhas de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. Qual o total de medalhas conquistadas pelo nadador Daniel Dias nos Jogos Paralímpicos? Então, ele tinha aqui medalhas de prata, de ouro e de bronze. Para me saber o total, então, tenho que juntar essas quantidades. Então, ficando dessa forma, ó, 14 mais 7 mais 3, que dá um total de 24. Logo, o Daniel conquistou 24 medalhas em Jogos Paralímpicos. Surgiu também aqui no nosso texto outra questão, outra pergunta. A partir do seguinte trecho. Nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, a natação brasileira conquistou 5 medalhas a mais que nos Jogos de Londres 2012, quando o Brasil ficou com um total de 14 medalhas, sendo 9 de ouros, 4 de pratas e 1 de bronze. Quantas medalhas foram conquistadas pelas equipes brasileiras de natação nos Jogos Paralímpicos do Rio? Então, vamos para o nosso problema. Aqui nós temos os Jogos Paralímpicos de 2012, em Londres, onde foi conquistada 14 medalhas. E no Rio foram conquistadas 5 a mais. Então, o nosso total foram acrescidos 5 a mais, 5 medalhas a mais. Então, ficando, nesse caso, 14 das Paralimpíadas de 2012 e 5 a mais, dando um total de 19. Então, no Rio, o total de medalhas conquistadas foi de 19, certo? Total de medalhas conquistadas pelas equipes brasileiras de natação em Jogos Paralímpicos do Rio. Aqui vamos entrar em propriedades da adição, na página 34. Então, peguem o livro na página e na página tem a seguinte situação. Para ir
a escola, a Dara gasta, em média, 10 minutos andando e 35 minutos no ônibus. Para voltar da escola, ela gasta, em média, 35 minutos no ônibus e 10 minutos andando. A Dara leva mais tempo na ida ou na volta da escola. Temos aqui, então, a primeira situação. Na ida, ela vai gastar 10 andando, 35 no ônibus, total 45. Na volta, 35 no ônibus e 10 andando, 45 também. O que podemos concluir? Que a soma de 10 mais 35, ou trocando-se essas parcelas, 35 mais 10, nós não vamos mudar a nossa soma, então teremos o mesmo resultado. Essa propriedade é a propriedade comutativa, que nos fala que em uma adição, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, para facilitar a soma, eu posso fazer essa mudança, trocar as parcelas, e a nossa soma não será alterada. Segunda situação, efetuando a adição das seguintes parcelas, 5 mais 3 mais 7, teremos então um total de 15. Mas como eu posso fazer essa adição? Eu posso primeiro pegar 5 mais 3 mais 7, certo? E obter 15, ou então eu posso pegar 3 mais 7 e depois acrescentar 5. Essa propriedade é a propriedade associativa, em que diz que em uma adição de 3 ou mais números naturais quaisquer, podemos associar as parcelas de modo diferente, sem alterar a soma. Nessa propriedade, acontece no nosso caso, a gente achar melhor, primeiro, somar 3 mais 7, porque dá uma dezena. Então, é um modo de facilitar a nossa adição. Por último, aqui nós temos o zero. O zero é o elemento neutro da adição. Então, exemplificando, 5 mais 0 é igual a 0, 0 mais 7 é igual a 0. Nós vemos que numa adição, o zero, ele não aumenta e não tem acréscimo na nossa soma ou total. Então, aqui termina a nossa aula de hoje. Vocês respondam a atividade referente, que vai estar postada lá no portal, e posteriormente nós vamos tirar as dúvidas. Obrigada e até breve.